Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da covardia intelectual. O que é a covardia intelectual? Pode-se pensar covardia em diversos enquadramentos. Neste vídeo vou falar principalmente acerca do enquadramento da covardia intelectual. Este é um tema que eu trato nesta obra, por exemplo, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Nesta obra, reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Portanto, covardia intelectual. Podemos pensar também no oposto, a coragem intelectual. Mas neste caso eu vou fazer uma desconstrução do que acontece na covardia intelectual. Para enfrentar a covardia intelectual precisamos da coragem intelectual. Bom, a covardia intelectual ela acontece quando uma pessoa é dominada pelo próprio ego. O próprio ego é uma espécie de sistema de sobrevivência que serve para nos fazer fugir da dor e da morte, para garantir a sobrevivência, para garantir o abrigo, para garantir a alimentação, toda a questão da formação da sexualidade, que garante também a função reprodutora, por exemplo. Então uma pessoa tem de procurar outra pessoa para acasalamento e poder gerar um filho. Portanto, este sistema de sobrevivência é uma programação inconsciente que uma pessoa tem. Garantir abrigo, garantir alimentação, fugir da dor, porque temos de proteger, porque às vezes uma pessoa toca a mão no fogo, a dor serve para garantir que eu não fico sem mão, que eu não prejudico mais ainda a minha mão, se ela estiver no fogo, por exemplo, algo muito quente. Portanto, há todo aqui mecanismos de defesa que dão alertas de dor, digamos assim, para nos proteger de mil e uma coisa. Só que nem sempre daquilo que uma pessoa tem medo é de algo prejudicial ou envolve o perigo. Então, o nosso sistema de sobrevivência ele serve para nos garantir, até em questão como é que eu ia dizer, cerebralmente, os preconceitos e os estereótipos, eles envolvem menos gasto de energia. Temos cerebrais e não só. É uma questão quase de sobrevivência do nosso ego. Não fazer uso do nosso intelecto, da nossa inteligência para um esforço para compreender as coisas. Assim. É mais confortável, simplesmente é mais básico, é mais simples. Simplesmente não fazemos nada quase. Estão a ver? Portanto, nós temos de compreender que esse é que é um sistema de sobrevivência que procura o conforto na identidade. Ele é imediatista, ele garante a sobrevivência. Ele não está preocupado com atividades maiores ou superiores ou mais elevadas, como é o exercício intelectual, como é a liberdade intelectual. Nem sequer com o amor propriamente. Está preocupado com essas questões. A sua função é a sobrevivência. Então, quando esse ego está muito ativo, uma pessoa vive muito em função do medo. Quando uma pessoa tem muitos medos, quando uma pessoa, desde que uma pessoa nasceu, uma pessoa foi criando todo um sistema de crenças, uma pessoa fica ali apegada, cria apegos intelectuais a certas crenças, ou dentro do sistema de crenças, começa a criar bloqueios por causa desses apegos, uma pessoa começa a bloquear tudo aquilo que possa colocar em causa o próprio sistema de crença, porque isso poderá provocar desconforto intelectual, poderá provocar dor. Se uma pessoa começa a criar estes bloqueios, estes apegos intelectuais e começa a criar um conservadorismo intelectual inconsciente, uma pessoa começa a ter o medo da perda, não é? Porque começa a ter medo de sofrer. Se aparece alguma crença, alguma teoria, ideia, ideologia, o diferente, o contrário, o contraditório, que possa mexer com esse sistema de crenças, que possa obrigar uma pessoa a sair da zona de conforto intelectual, às vezes uma pessoa fica com muito medo do desconhecido, o que é que poderá acontecer, depois fica com medo da rejeição, poderá ser rejeitado por outras pessoas, é inconsciente, a pessoa não sabe. Poderá ser rejeitado por outras pessoas por pensar de forma diferente, por agir de forma diferente, por seja o que for, porque a pessoa cresceu ali num ambiente onde as próprias crenças já muitas vezes são muito semelhantes às crenças das pessoas que estão à volta. Não é? Em muitos enquadramentos, não em todos. Portanto, começa a haver um medo da rejeição. A pessoa também tem uma formatação, o nosso ego, o nosso sistema de sobrevivência, e até toda a construção da nossa sexualidade está formatada para o medo da rejeição. Portanto, porque os maiores medos que uma pessoa tem é o medo da dor, o medo da morte e o medo da rejeição. Eles são todos ali muito próximos. Portanto, uma pessoa começa a viver em função do medo. Quando uma pessoa começa a viver em função do medo, é diferente de ter medo, sentir medo e enfrentá-lo com coragem. Mas quando uma pessoa começa a viver em função do medo, neste enquadramento intelectual do nosso exercício interpretativo, do nosso exercício intelectual, uma pessoa começa a viver uma covardia intelectual. Inconsciente, a pessoa não se apercebe. Aparece alguma coisa, uma teoria, uma ideia, uma ideologia, a pessoa reage com medo, a pessoa foge, ou distorce, ou denigre, a pessoa vive com uma covardia intelectual. Muito do conservadorismo intelectual inconsciente ele pressupõe uma covardia intelectual inconsciente. Eu não estou a falar no conservadorismo como as pessoas muitas vezes são habituadas a falar. Eu estou a falar quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, cria ali um conservadorismo intelectual inconsciente, faz tudo para conservar aquelas teorias, aquelas ideias, mesmo que tudo à volta já esteja a mostrar que afinal não é assim. Mas a pessoa fica ali fechada, apegada, com medo de sair daquela bolha,
A viver uma zona de conforto intelectual que nunca quer sair de lá, a pessoa está a viver uma covardia intelectual sem se aperceber. Tudo aquilo que poderá ser diferente, contrário ou contraditório é como se fosse um inimigo, não é? Isso não poderá ser a condição de possibilidade da pessoa poder ser mais feliz. Porque às vezes à nossa volta há filosofias, teorias, ideologias, seja o que for, que poderiam contribuir para a nossa felicidade. Se uma pessoa adotasse, uma pessoa estudasse, uma pessoa compreendesse, uma pessoa aplicasse. Mas como uma pessoa muitas vezes vive um apegos e bloqueios intelectuais, vive uma covardia intelectual, vive um conservadorismo intelectual inconsciente, a pessoa não consegue, não faz um esforço para sair da zona de conforto intelectual, não enfrenta os medos que tem, seja o que for, porque às vezes há medos que não são tão explícitos. Às vezes o medo que uma pessoa tem de pensar de forma diferente é de ver todo o sistema de crenças desabar, é ver todo um processo de desilusão a acontecer. É o medo de ser rejeitado por outras pessoas, pelos pares que poderão ter o mesmo tipo de sistema de crenças. Uma pessoa não quer abandonar isso, não quer perder o amor dessas pessoas, a aceitação dessas pessoas, o reconhecimento. Aqui o problema da falta de autoestima também tem um papel muito importante. Então uma pessoa fica ali numa bolha, falta de autoestima tem um papel central até. E é tudo inconsciente, a pessoa não se apercebe. A pessoa não desenvolve autoconsciência, a pessoa não faz processo de interiorização, a pessoa não medita, a pessoa não volta para dentro, a pessoa não se apercebe. Vive em piloto automático, um macaquinho de imitação, uma Maria vai com as outras e vive ali, não sabe quem é que anda aqui a fazer. Vive em piloto automático, simplesmente segue uma programação que toda a gente faz ou que recebeu desde que nasceu e não há ali nada a mudar o chip. A pessoa não permite, a pessoa tem medo de tudo aquilo que obrigue, direto ou indiretamente, a pessoa colocar-se em causa. E aqui é que deve estar a atitude filosófica perante a vida, de questionar, de desconstruir, de colocar em causa. Há uma grande relação, no meu entender, entre filosofia aplicada e coragem intelectual. A coragem, que uma pessoa é virtude, digamos, as pessoas entendem às vezes como virtude moral, como virtude intelectual, como virtude emocional, muitas vezes, mas é importante essa virtude. Pôr em prática essa virtude, cultivar essa virtude, uma pessoa forçar-se a sair da zona de conforto intelectual, forçar-se a enfrentar os seus medos. Todo tipo de medos. Que o medo não é só onde está no dia a dia, ter de enfrentar lutas, guerras. O medo, enfrentar o medo também é nessas coisas, principalmente nessas coisas. As maiores lutas que a pessoa tem de realizar ao longo da vida são internas, não são externas. É tudo interno, está a acontecer tudo dentro das pessoas. E muitas vezes a pessoa vive uma covardia intelectual a vida toda. Não há ali uma epifania, um brito de Ipiranga, não há. A pessoa fica ali parada no tempo. E infeliz. Vive um círculo vicioso de infelicidade. A pessoa está infeliz por causa da sua ignorância, entre outras coisas. Está pegada com bloqueios e apegos intelectuais, um conservadorismo intelectual inconsciente, vive uma covardia intelectual, não coloca nada disso em causa, não resolve a ignorância infelicitária, que é aquela ignorância que está envolvida com a sua infelicidade. Ignorar conhecimentos, sabedoria, todo esse tipo de coisas que possa estar à sua volta, mudar o sistema de crença, seja o que for, e continua ali num círculo vicioso. Não sai dali. Não sai dali por causa da sua covardia intelectual. E esses são assuntos que eu trato nesta minha. Por às vezes, a abertura consciencial é fundamental. Estar pré-disponível para a mudança, para a transformação. Porque permite-nos poder entrar em contacto com formas ou capacidades de resolver formas de ignorância que poderão ser infelicitárias, que poderão contribuir para a nossa infelicidade. Causa sofrimento e ignorância, segundo a filosofia budista, por exemplo. E esses são assuntos que eu trato nestas minhas obras, tanto na obra da Existencialismo, Budismo, Filosofia e Felicidade, como nesta obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e reflexões filosóficas sobre a felicidade, todos os volumes. Eu tenho, já estou em 18 livros publicados, em formato de papel e em formato digital, deixo na descrição do vídeo no YouTube. Dou vários cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, também pratico consultoria e aconselhamento filosófico, deixo a referência na descrição do vídeo no YouTube. Sigam-me no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, diversas plataformas em que eu estou. No Facebook também já disse. Se quiserem fazer doações para o meu trabalho, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, deste trabalho de investigação e de ativismo filosófico, e até para uma pedagogia da felicidade, que muito destes problemas que uma pessoa vive no dia a dia têm a ver com falências dos sistemas de ensino, em termos pedagógicos, o tipo de conteúdo que se dá. Reflitam acerca deste tipo de coisas, compartilhem, ajudem a chegar a mais pessoas, comentem, partilhem, ponham like, principalmente no canal do YouTube, ajudem a chegar a mais pessoas. Partilhem isto aqui para quem vocês imaginam que possa precisar. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.